Olá a todos, meu nome é Everton Silva, sou bombeiro civil e também sou tecnólogo em segurança no trabalho, dentre outras qualificações na área, na parte de primeiros socorros e APH. Ok? Pessoal, bem-vindos à videoaula de avaliação de cena. Essa será uma videoaula bem rápida e bem explicativa, onde a gente deve levar em consideração o passo a passo a ser seguido nos protocolos de atendimento do Ministério da Saúde, ok? Foco nos estudos e vamos começar com a avaliação da cena, que é um dos fatores bem cruciais na parte de atendimento, né? A avaliação inicial do local é crucial para identificar a injúria, o que causou esse acidente, né? Ou seja, quais foi o mecanismo que ocorreu, que gerou dano material, físico ou psicológico para uma vítima e quais serão as medidas adotadas estrategicamente para que seja resgatada aquela pessoa, tá bom? Vamos lá. Seguindo o conceito, né? Identificação do local, identificou a injúria. A injúria, ela deve ser neutralizada, minimizada ou, se não for possível, deve ser deslocar a vítima do local para que possas iniciar o protocolo de atendimento, ok? Seguindo, vamos lá. Segurança é primordial, principalmente dos membros da equipe. Se eu sou um socorrista, bombeiro civil, e cometo o erro de me tornar uma vítima, será mais um a ser socorrido. Ou seja, se eu estiver em dois, então agora só existe uma pessoa para fazer um atendimento para duas vítimas ou várias, e assim sucessivamente, desculpa. Então vamos sempre ter essa questão de segurança na nossa cabeça, ok? Uma área segura é crucial para um atendimento com eficácia e eficiência. Antes de todo esse protocolo, eu preciso fazer algumas perguntas que são cruciais para determinar a estratégia adequada a ser adotada como socorrista bombeiro civil, ok? O que realmente aconteceu? Levantar informações. Essas informações vão nos auxiliar e dar mais um cenário provável e quais as estratégias a ser adotada. Porque foi solicitado ajuda? É uma situação grave? É uma situação que pode ser controlada pelos próprios curiosos ou parentes, enfim, dentre outros? Qual foi o mecanismo de trauma? Lembra que eu mencionei o que causou o dano? Foi uma queda, foi uma colisão, dentre outros inúmeros fatores. Tá bom? Quantas pessoas são envolvidas? Essa pergunta é crucial. Eu não tenho como atender uma calamidade, né? Uma grande proporção de vítimas, sozinho não. Eu preciso de uma equipe. Então, dependendo da quantidade, eu sou obrigatoriamente, independente do número de vítimas, acionar uma equipe de emergência. Uma, duas ou até mesmo três, dependendo da situação. Vamos lá. SAMU 192, número de emergência que a gente tem que ter, ó, decorado, não pode deixar somente salvo no celular, decore. Então vamos lá, bombeiros 193, dependendo da situação eu também tenho que acionar a polícia, exato, dependendo da situação, houve um conflito, divergência pessoal, então 190 também eu posso utilizar. Então a cena tem que estar toda segura. Eu tenho que imaginar todo o cenário possível com o levantamento dessas informações. São necessários mais de uma unidade de tratamento? É necessário ajuda mútua? Não? Então, sempre fazendo essas perguntas, certo?
É necessário equipamento especial para o salvamento ou retirada das ferragens? Onde essa vítima está? Como ela se encontra? Então, novamente fazemos a avaliação da cena, presumindo o que ocorreu, como ela está, a situação que ela está. Então, eu já me preparo com essa avaliação, quais equipamentos eu devo usar e qual será a melhor estratégia para garantir a segurança tanto da equipe, lembre-se, primeiro a minha segurança, depois da minha equipe, terceiro dos curiosos ou parentes ou testemunhas, quarto a vítima. Então, sempre nessa sequência, vamos seguir. Então, mantenham sempre o protocolo seguindo rigorosamente e assim, com certeza, a vítima terá o melhor suporte necessário, ok? O fator que levou o trauma pode ter sido um problema clínico, então eu tenho que levar isso em consideração também. Eu preciso de um médico? Ah, isso foi falta de medicamentos? Então, são coisas que devem ser levantadas por essas perguntas. Ok, então é necessário um planejamento da equipe. Quem vai ficar responsável para avaliar a cena e quem será a pessoa que irá até a vítima. Organização. Normalmente se faz uma avaliação de perfil e o perfil mais adequado é aquela pessoa que tem métodos, né? É metódico. Então, tem o conhecimento de o passo a passo e entende a necessidade e a importância de uma cena segura. Não esqueçam disso. Todos nós somos responsáveis por nossa segurança, mas devemos também confiar na nossa equipe, ok? Vamos lá. Se caso necessário seja um veículo, então ele segue um protocolo para tornar a cena mais segura. Como podemos ver, o veículo se posiciona em questão de acidente, antes do acidente, para que a ambulância tenha uma visão e use a própria ambulância como escudo. No caso de uma via de 40 quilômetros, a distância que deve ser posicionada é de cones, utilizando cones ou outros acessórios de sinalização, né? Triângulos, galhos de árvore, dentre outros materiais que venha a ter os recursos. Então, vai fazer-se uma distância numa via de 40 km, 40 passos largos. Deve-se manter esse padrão, porque assim um veículo que vem em alta velocidade ele possa identificar que ali ocorreu algo. E numa via de 40 quilômetros ou qualquer velocidade que seja, ela deve também, se estiver chovendo, essa distância ela é multiplicada por 2. Se eu tenho uma via de 40 quilômetros, eu vou fazer uma distância de 80 quilômetros para 80 passos, né? No caso, 80 passos largos e assim garantir a segurança. Tá bom? Vamos seguindo. Após a sinalização, o responsável por avaliar a cena, ele dará o sinal cena segura, e isso os nossos membros da equipe vai entender que a avaliação da cena foi feita, todos os protocolos foram seguidos e assim pode-se iniciar o resgate à vítima, independente da situação que ela esteja, né? Vemos alguns exemplos: vias de emergência, né? Emergências via pública, estabelecer a área segura, analisar os riscos de exposição, sentido da fusão dos líquidos e também podemos imaginar uma possíveis situações. Exemplo: frio, calor, umidade também são fatores que devem ser levados em consideração. Eu posso até mencionar fumaça, neblina também são necessários. Os fatores intempéries são normalmente não são levados em consideração na parte de avaliação e isso será um diferencial para o bombeiro civil. Avaliação do direção do vento, se ele está exposto à radiação ionizante ou não ionizante,
Isso faz toda a diferença num atendimento, ok? Vemos a tabela de distanciamento em vias públicas, né? Os valores, né? A multiplicação, né? Rodovias, vias locais, mas toda segurança é fundamental. Pessoal, na área de segurança do trabalho, a gente pode pecar para mais, segurança para mais, nunca para menos. Então, tenho isso. Ah, eu fiz um procedimento a mais, era desnecessário, mas foi para mais, então show de bola, mas nunca para menos, tá certo? Prosseguindo, vemos aqui um exemplo de sinalização, né? Uma colisão, os cones são posicionados e as atividades do socorrista após essa segurança, né? Não poderá socorrer se tornando uma vítima. Isso é fundamental. Não deixar de ter visão túnel, ver aquele profissional cego, só quero a vítima, tô vibrando, quero atender logo para resolver logo isso. Não pula protocolo, segue protocolo, pessoal, não pula. Acidentes infelizmente acontecem mesmo seguindo os protocolos ou pulando eles, os acidentes podem acontecer, mas quanto mais eu reduzir, eliminar, será fundamental para que haja a necessidade de um atendimento eficaz e eficiente, né? Aspectos essenciais. O APH apresenta riscos, altera atenção a eles. Então, se eu altero um protocolo, eu posso estar tornando um risco, mas o próprio APH, ela me faz sempre focar na vítima, e isso pode ser um fator de risco, né? Quem está de fora, após avaliar a cena, vai auxiliar os socorristas para que haja a tranquilidade na equipe, que ela possa confiar no trabalho do avaliador, tá bom? Avaliar a cena antes da vítima, exatamente o que eu estava mencionando, isso é fundamental. Como estacionar o veículo de forma segura também faz parte do avaliador. Identificar o local mais adequado, imaginar cenários prováveis, possíveis e que possam gerar dano à equipe, equipamentos ou até mesmo os curiosos e não, claro, agravar mais a situação da vítima. As 3 análises sequenciadas. Qual a situação? Para onde pode evoluir? O que fazer para controlar? Essas perguntas vão lhe auxiliar a chegar à melhor estratégia, ok? Outros serviços que podem ser acionados pela central. Como eu mencionei, um socorrista ou bombeiro civil, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. Continue focando nessa ideia, trabalho em equipe. Se você tiver uma equipe preparada, treinada, que vai entender a comunicação que você vai transmitir, então o processo será totalmente eficiente. Ou seja, treinar, treinar, treinar. Ah, vamos treinar, avaliar a cena. Muito importante isso. Então, fica aí como dever, tarefa de vocês. Veja vídeos, aprenda com os melhores e com certeza mire grande e com certeza você vai acertar grande, tá bom? Vamos lá. Ações em locais violentos, né? Como disse, o bombeiro civil ou o socorrista, ele não entra numa área quente. Se a situação está fora de controle, ele deve acionar a emergência especializada, né? Lembrando, 193 bombeiros, 192 SAMU, 190 polícia, tá bom? Fiquem sempre atentos a essas condições. Avaliar a cena e entender que aquela situação está fora do meu controle também é nossa responsabilidade, tá bom? Fique fora de atendimento uma cena sabiamente violenta. Então, aconteceu uma ocorrência e essa ocorrência injurou um esfaqueamento ou armas de fogo, então eu preciso ter a cena segura com o apoio de uma outra equipe.
Tendo isso em mente, eu tenho plena certeza que todo e qualquer atendimento será feito com a maior destreza e habilidades. Ok, pessoal? Bem, todo esse processo de avaliação em cena parece longo, parece burocrático, mas na verdade ele se faz em no máximo 2 a 3 minutos. Por isso que quando você vê uma ambulância parada e às vezes se pergunta por que eles não descem, porque eles não já saíram do local, significa possivelmente que eles estão avaliando a cena e passando informações para a central. Central, vou fazer atendimento assim, assim, assim. Estamos com a equipe assim, assim, assim. Nosso equipamento é assim, assim, assim. Preparar isso, isso e isso. Melhor estratégia adequada. E isso é protocolo. Certo, pessoal? Não pula protocolo. Protocolo é as nossas raízes, nosso feijão com arroz. Então, ele é bom e a gente deve valorizar o protocolo. Ok? Após essa avaliação da cena segura, a gente vai dar o prosseguimento para os atendimentos da vítima, ok? Pessoal, todo trabalho é importante da equipe, não tem trabalho pequeno. Talvez existam pessoas pequenas, mas trabalho pequeno não existe, ok? Todo trabalho é importante, principalmente para a vítima. Qualquer coisa que você faça para ela e vai minimizar a situação dela, é muito bem-vindo, ok? Bem, a videoaula vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, mas o caminho não acaba aqui. Isso é só o início, né? Toda jornada começa com o primeiro passo. Eu quero contar com todos vocês estudando materiais diferentes. Não se apeguem apenas a esse daqui. Se apeguem a outros autores, né? A outras bibliografias, tá certo? Fico no aguardo de vocês do feedback. Fico esperando a novas aulas, ok? E até a próxima. Não esqueçam, foco. Obrigado.